Graça e paz, meus queridos. Olha eu aqui mais uma vez no meu canal, tudo bem? Gente, eu estou fazendo aqui esse vídeo no quarto do meu filho e eu quero pedir para você, não reparar aqui no visual. E observe que o quarto dele é decorado aqui, Sim, é PlayStation, tá certo? Eu estou no quarto dele fazendo esse vídeo. Mas vai dar certo, amém? Olha, queridos, nesse vídeo eu vou estar falando de algo muito interessante. Algo polêmico, que essa polêmica perdura até hoje, que veio desde a igreja primitiva, desde a igreja apostólica, a igreja neotestamentária, passando pela igreja, pelos pais da igreja, e pela reforma, e veio até hoje, é assunto polêmico. Eu quero falar de algo que tem a ver com o Espírito Santo. Você já ouviu falar dos dons espirituais? O que são os dons espirituais? Na verdade, eles são ferramentas para o cristão exercer funções no reino de Deus. São talentos, ferramentas. Só um detalhe, queridos, faz parte da doutrina da ortodoxia cristã, quando uma pessoa vem para Cristo, vem para Jesus, ele recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo convence ele do pecado e quando ele vem para Jesus, o Espírito faz morada dentro dele. E essa pessoa passa a ser templo e morada do Espírito Santo, de acordo com o que Paulo falou. Amém? Só que tem um detalhe, queridos. Há uma diferença de ter o Espírito Santo e ter os dons espirituais. A presença interior do Espírito Santo é uma coisa. Ferramentas, dons espirituais é outra coisa. A presença interior do Espírito Santo, ele vai trabalhar no caráter, ele vai trabalhar na mudança do homem. Os dons espirituais, o homem precisará dos dons para pregar o Evangelho, para ser capacitado. Na verdade, os dons espirituais é a capacitação para o homem pregar, para o homem exercer ministérios, exercer funções no reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele foi muito preciso lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. 1 aos Coríntios, capítulo 12. E eu quero abrir aqui para a gente acompanhar, que eu quero citar aqui alguns versículos, na verdade, ler alguns versículos que é base deste assunto. Sobre esse assunto que eu vou estar falando, sobre os dons espirituais, tá certo? Que está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 em diante, diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Vamos acompanhar. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, o primeiro dom, gente. E outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres, mais outro. E a outro profecia, e a outro discernimento de espírito, a um variedade de línguas, e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Palavra do Senhor, amém? Grande apóstolo Paulo. Queridos, rapidamente contextualizando, ok? A igreja de Corinto era uma igreja muito rica.
concernente aos dons espirituais. O rio de Deus tinha passado nesta igreja de uma maneira tão forte, queridos, que haviam variedades de dons espirituais. Existiam pessoas, cristãos nesta igreja, que tinham dons de falar em línguas, tinham dons de curar, até ressuscitava pessoas, devido à grandeza de Deus, o poder de Deus que era tão grande nesta igreja. Mas esta igreja atravessou problemas, confusões, porque um queria dar saudação em línguas, outro vinha, queria pregar em línguas, outro vinha, queria citar uns salmos em línguas, uma profecia em línguas, tudo era em língua. A língua espiritual, ou as línguas espirituais, se tornou, nesta igreja, um dos principais dons. E eles falavam em línguas para se amostrar, né? Para se achar com orgulho. Eles eram como meninos. Na verdade, esta primeira carta, Paulo vem com uma correção. Ele corrige os dons espirituais. Os dons espirituais eram presentes na igreja primitiva. Os apóstolos usufruíam dos dons espirituais. Os cristãos primitivos usufruíam dos dons espirituais. A graça de Deus era muito rica na vida da igreja neotestamentária, concernente aos dons espirituais. Aqui que eu entro, queridos. Existe uma vertente hoje no meio cristão que crê que esses dons, esses mesmos dons espirituais que está aqui contido, relatado em 1 Coríntios capítulo 12, eles creem que ainda hoje, no tempo atual, uma pessoa pode ter esses dons espirituais. Exemplo, uma pessoa pode ter o dom de línguas, outra pessoa pode ter o dom de interpretar, outros dom de profecia, os 9 dons espirituais que o apóstolo Paulo relata aqui. Dando uma palavra técnica, nós chamamos de continuistas. O que significa os continuistas? São aqueles que creem que os dons espirituais foi desencadeado, foi começado lá em Atos capítulo 2. O Espírito Santo distribuiu aos apóstolos, o Espírito Santo distribui àqueles cristãos e ele continua distribuindo. Os continuistas são aqueles que acreditam na contemporaneidade dos dons espirituais. Assim como um cristão primitivo teve o dom de curar, o Espírito Santo, se ele quiser, é a autonomia do Espírito Santo, é governo do Espírito Santo, se ele quiser distribuir esse dom para você que está assistindo este vídeo, se o Espírito Santo quiser derramar este dom na sua vida, ele derrama. Para quê? Para lhe aperfeiçoar, para lhe capacitar no reino de Deus. Os cristãos primitivos, eles eram agraciados com esses dons espirituais. Hoje, os carismáticos e pentecostais creem nos dons espirituais. Eles são continuistas, porque eles creem que, assim como o Espírito Santo derramou na igreja primitiva, derramou nos apóstolos, o Espírito Santo continua derramando na igreja atual, ok? Esse pensamento, gente, são os continuistas, mas nem todos pensam assim. Nem todos. Existem pessoas que pensam diferente. Só que eu vou dividir esse vídeo em 2 vídeos. Agora eu falei sobre o pensamento continuistas. E existe um texto aqui, né, complementando e resumindo, claro, de uma maneira muito rápida, né, em linhas gerais, baseando esse pensamento do continuista. Existe um texto aqui, ó, muito conhecido. Um capítulo depois, no capítulo 13 de 1 Coríntios, capítulo 13, né, gente? Muito conhecido, que vai falar sobre o dom supremo,
que é o amor. E interessante, gente, que Paulo vai falar aqui do amor, que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não adianta você fazer nada, não vai adiantar você transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Paulo vai falar de tudo isso. Interessante que quando ele chega no versículo 10, Paulo vai falar assim, ó: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Gente, interessante que esse texto aqui, na linha continuista, eles creem que os dons espirituais só vão acabar, só vão cessar quando Cristo vier. Ele é o perfeito, né? Nessa interpretação continuista que os pentecostais e carismáticos creem. Todo aquele que acredita na contemporaneidade dos dons espirituais. Os dons espirituais são aqueles descritos em 1 Coríntios capítulo 12, do versículo precisamente 8 em diante. Eles creem que quando porém vier o que é perfeito. O que é o perfeito aqui, gente? O perfeito que eles entendem é Jesus. Na segunda vinda, quando Jesus vier, quando Jesus voltar, não haverá mais necessidade de ter mais dons espirituais. Porque veremos face a face. A quem veremos face a face? Deus. Amém? Mais uma vez, versículo 10. Ó. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que será em parte aqui era aquilo que os apóstolos tinham recebido, né? As porções que os apóstolos tinham recebido de conhecimento, de revelação, de profecia, né? De dons espirituais. Paulo fala que quando vier o que é perfeito, tudo isso será aniquilado. Ou seja, tudo isso será cessado. Esse é o pensamento continuistas. É aquele que crê que os dons estão aí. Os dons estão presentes para todo aquele que quer ser revestido com o Espírito Santo e receber dons espirituais para exercer a sua missão no reino de Deus, ok? Fica na bênção, fica na paz, logo logo estarei falando sobre a outra corrente, tá certo, gente?